Drones no agronegócio. Como chegou essa tecnologia no agronegócio e a utilização dela para facilitar a vida do fazendeiro. Com essa tendência, com a tecnologia, vemos um crescente aumento dos vantes em operação no Brasil. Hoje, em média, temos 3.000 unidades operando no território nacional, facilitando a vida e proporcionando essa tecnologia no agronegócio. Juntamente com a tecnologia, acompanha também a legislação, a regulamentação dessas operações para que todo mundo saia ganhando, não tenhamos problemas de saúde e também essas operações estejam dentro do que exige o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que tinha antes e o que tem agora? Então vamos fazer um breve comparativo com a agricultura antiga, com costal, trator, avião, e um comparativo com os drones. A tecnologia numa aplicação automatizada, onde não há mais necessidade de alguém estar colocando a sua respiração, sua saúde em risco. Vamos fazer então uma comparação do drone com o costal. O costal era obrigatório ter uma pessoa operando aquele equipamento no sol, muitas vezes colocando a sua saúde em risco, um contato muito próximo com o pesticida, o defensivo agrícola, coisa que com o drone já não vemos mais. Você programa e ele realiza a missão autônoma. O costal você tinha uma baixíssima produtividade. Uma pessoa está fazendo em média aí 1 hectare, 1,5 hectares, dependendo ali do sol, dependendo de outros fatores. Hoje uma aeronave mais simples, um T-10, já consegue realizar por hora 5 hectares de pulverização. Também temos o trator. A desvantagem do trator, que é o amassamento e a grande gasto com água. O drone, com agricultura de precisão, você tem assertividade de defensivos agrícolas direto na folha e, principal delas, evita o amassamento. Não precisa o solo estar perfeito para entrar. O drone vai voando e não amassa nada na cultura. Um drone versus avião, temos então o custo, obviamente, primeiramente você vai estar investindo muito menos em um drone do que você teria que investir em um avião. O avião você vai precisar de uma pista de pouso, decolagem, o operador do avião também tem o seu custo elevado, enquanto do drone você tem decolagem e pouso de qualquer área da sua cultura. Você tem então uma segurança maior de estar realizando essa operação com drone. Vou falar agora um pouco das vantagens da utilização de ARP no agronegócio. Quantos drones posso ter na minha plantação e o que eles vão trazer de benefício para mim? Eu posso aplicar um drone no mapeamento da minha lavoura, executando uma agricultura de precisão, fazendo o levantamento da saúde da minha plantação. Posso estar utilizando um drone, um Vant, um T10, um T20, um T30 para pulverização, defensivos agrícolas, pesticida. Posso estar utilizando um drone para fazer a topografia da minha região, ver o tamanho da minha área, crédito rural. Posso usar também para projeção de plantio, projeção de safra. E tudo isso vai me trazer economia e lucro. Tá? Vamos estar muito atrelado a essas aplicações, esse mapeamento, essa pulverização com meio de drone, a economizar tempo, dinheiro, visando um combate maior a ervas daninhas, pragas, percevejos, fungo. Posso estar utilizando também para aplicação de sementes, formação de pastos e o céu é o limite e por aí vai. Bom, tudo isso está visando o quê? Além do lucro, menos exposição do trabalhador, mão de obra qualificada, técnica no campo. Hoje temos dificuldade daquela obra mais simples e o Vant, o drone, vem para profissionalizar a nossa operação do dia a dia. Regulamentação. A portaria de setembro de 2021 do MAPA, que veio trazer o que deve e o que não deve, como utilizar e aonde utilizar esses equipamentos. Ela buscou padronizar o uso de agrotóxico, adjuvante, fertilizantes, inoculantes, sementes e corretivo. O MAPA traz a obrigatoriedade agora de um agrônomo, de fornecimento de EPIs, extintor, kit primeiros socorros, descarte correto dos vasilhames, áreas de APP. O operador de ARP
então, de aeronave remotamente pilotada, necessitará de um curso CAR, um curso de aplicação aérea remota. Esse curso vai padronizar e vai instruir como realizar essa operação. Qual o bico, qual a dosagem, irá capacitar esse operador também com conhecimentos agronômicos. Não simplesmente voar um drone, mas também como voar, maneira correta de voar, vento, bico, altura ideal, quando não voar, condições meteorológicas para estar voando. Ainda dentro da nossa regulamentação, temos a segurança da operação. Como proporcionar essa área destinada ao voo de um drone. Um drone que tem o seu risco, tem as suas particularidades. Então, existe uma distância, existe uma norma que vai estar vendo aonde tem uma casa, uma nascente. Então, tem vários detalhes que nessa norma que a leitura é obrigatória, tá? Então, não somente saber voar ou saber aplicar, também observar o que você vai estar aplicando, aonde você vai estar aplicando e como posso acompanhar essa aplicação. Depois de quantos dias posso estar vendo se essa aplicação foi bem feita ou não. E o mapa tem tudo isso dentro da sua regulamentação. Bom, nesse slide continuamos verificando a necessidade da segurança da aplicação. Somente a área isolada, a área selecionada, poderá receber aquela aplicação agrícola. Isto é, a deriva é muito importante. O piloto tomar cuidado para não contaminar, para não chegar em outras culturas, em outras lavouras, em um vizinho, evitando ali aquele conflito de interesse. Recapitulando, na legislação, junto ao mapa, temos a obrigatoriedade do agrônomo para a confecção da cauda. Obviamente, irei passar adiante como fazer a cauda e como ajudar esse agrônomo a especificar essa cauda. Muitas vezes, por se tratar de uma tecnologia muito nova, o conhecimento ainda não está muito bem difundido. O EPI, a utilização correta de todos os EPIs para evitar, obviamente, se intoxicar com o produto, com a cauda, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio e, juntamente, o descarte correto dos vasilhames. Junto ao mapa, temos a obrigatoriedade da placa. O piloto, o operador, terá que confeccionar uma placa informando sobre a sua operação. Junto ao mapa, junto à portaria, está claro como deve ser feito, o tipo de como realizar essa placa. Também junto ao mapa, ele especifica qual extintor deve ser utilizado, visando sempre a segurança. Estamos falando de um equipamento elétrico, então a qualquer momento a bateria dele pode, por algum motivo, vir a realizar combustão e então o mapa especifica ali obrigatoriedade de um extintor de incêndio. Temos também os EPIs, então o mapa está ali escrito todos os EPIs, que já é de costume, já é familiarizado ao fazendeiro esses EPIs, porque já realiza a aplicação com o trator, já sabe dessa obrigatoriedade dos EPIs para o costal, também junto à aplicação com drone, esses EPIs de máscara, luva, avental, bota, óculos, a disponibilidade desses EPIs para o seu operador. A equipe em campo tem que estar, então, muito bem sinalizada com um colete durante a sua atividade. Obviamente, para você ver, você se destacar durante uma operação com drone. Você não está simplesmente mexendo com gado, você está fazendo uma aplicação aérea. Bom, ainda dentro da regulamentação do mapa e também dos bons costumes, a meteorologia é fundamental. Então, na bula do nosso defensivo agrícola estará a especificação de umidade e temperatura. Como obteremos essas informações? Com a utilização de um anemômetro. Com ele, observaremos a velocidade do vento, a umidade e a temperatura, a condição ideal para a nossa aplicação. Para finalizar a nossa regulamentação junto ao mapa, temos por último o manual, as especificações, a atividade, a caderneta de voo. Nela terá que constar algumas informações fundamentais. Data e hora, quem é o responsável, tipo de cultura, a área que foi tratada, o tipo da atividade, então o que foi feito? Foi um combate, foi um pós-emergente, foi um fertilizante, um inoculante, tá? A marca também é bom estar ali especificada, a altura de voo, os dados meteorológicos que você comentou, e que você coletou, e por último, a aeronave.
qual foi o equipamento que você utilizou naquela fazenda. Da obrigatoriedade. O registro de dados deverá ser arquivado pelo operador para fins de fiscalização, de meio físico ou digital, sob pena de responsabilização. Anexado aos registros de cada operação deverão constar o mapa de aplicação e, se for o caso, o receituário agronômico. Por último, o mapa poderá solicitar o registro a qualquer tempo, acompanhando de outros documentos comprobatórios, em caso de necessidade de uma realização de auditoria e fiscalização das atividades da aviação agrícola. Agora que terminamos de falar da legislação, do mapa, as suas particularidades, vamos começar a falar um pouco mais sobre as plataformas, os VANTs disponíveis no mercado para trabalho. Primeiramente, o T-10, uma aeronave poderosa, com sistema de treliça dobrável, portátil, pequeno, versátil, disponível para todas as culturas, assim como seu irmão T-30. Um quadricóptero com 4 bicos de pulverização, um tanque de 8 litros. Também disponível o tanque de sólidos para fazer semeadura, aplicação de adubo foliar, aplicação de ureia, principalmente semente encapsulada, que é a grande utilização que eu estou vendo aí no mercado, a aplicação dele. Possui sistema RTK, possui 2 câmeras FPV frontal e traseira, LEDs também para pulverização noturna e auxiliar durante a pulverização. O seu irmão mais velho, maior, o T-30, já é um hexacóptero, possui 16 bicos de pulverização, conta com um tanque de 30 litros e um tanque de sólido de até 40 quilos. Para o mesmo fim, aplicação de semente. Um teste que eu realizei em uma fazenda, obtive resultados de braquiária encapsulada com 18 metros quadrados de aplicação. Em 10 minutos eu já tinha despejado os 40 quilos de semente, que era o que era recomendado pela bula. Então, atingiu as necessidades e cobriu uma área de 2 hectares, 20 quilos por hectare. Depois do T-30, vemos com o T-40, uma plataforma de 40 litros, um tanque de 50 quilos, já com um sistema novo de pulverização. A DJI removeu os bicos e colocou um sistema rotativo de bico. Então, um bico universal, que você não precisa estar fazendo a troca para, caso necessário, aumente a micragem da gota. Esse ajuste é feito pelos bicos do T-40. Ele possui um sistema binocular de detecção de obstáculos, um radar superior, outro inferior. O voo dele também irá sofrer uma mudança, já que ele possui somente 2 bicos rotativos, ele não irá fazer mais a transição para frente e para trás, ele sempre irá se deslocar no sentido para frente. Vimos que os bicos trabalham universalmente, trabalham para qualquer cultura, auxiliam a sua produção, o seu trabalho em diversas áreas, em diversos relevos, tem vários objetivos. Porém, quem decide qual bico você vai usar é a bula. Por isso que agora eu vou mostrar como fazer uma leitura da bula, uma interpretação da bula. Muitas vezes nessa área que você vai estar entrando, o agrônomo não vai ter a expertise para lhe ajudar a fazer uma cauda para o equipamento drone. Eles estão acostumados a um costal, estão acostumados a um trator, estão acostumados a um avião, porém drone é algo novo. Então, como preparar a minha cauda, como diluir, misturar, preparar corretamente para aplicar no drone. Estamos vendo uma bula de um Zap, do produto Zap. O que temos que observar como piloto de drone? Primeiro, o que é esse produto? Sabemos que é um herbicida seletivo de ação sistêmica. Então, ele vai combater certos tipos de folha e ação sistêmica, isto é, não é uma ação de contato. Eu não preciso ter, igual na lagarta, o contato com a lagarta. Só ali algumas gotas já estará fazendo o efeito desejado. Depois, logo abaixo, podemos observar que ele é uma concentração solúvel, isto é, o melhor para utilizar em drone. Ele vai diluir facilmente com água. Bom, o que vamos combater com esse nosso produto? Aí, obviamente, vai na necessidade do fazendeiro, da cultura.
Muitas bulas separam por cultura de milho, cultura de soja, algodão, café, banana, laranja. Então, você vai ali na cultura do seu cliente ou na sua cultura. Vamos pegar aqui um exemplo de picão preto. Ali na nossa bula já entrega que para combater o picão preto precisa de 0,7 litros por hectare de ZAP. Bom, eu vou pegar essas 700 ml e vou diluir na água. Vou fazer uma calda. Depende do tamanho da área do cliente e depende do seu equipamento. Vamos usar o exemplo agora, um T10. Se eu tivesse um cliente com 10 hectares para limpar um pasto, para limpar, e eu tenho já a especificação de 0,7, então eu já sei que de produto eu vou precisar de 7 litros. Tenho 10 hectares, 7 litros de produto. Para o T10, dependendo da minha taxa de aplicação, eu vou diluir esses 7 litros em água. No caso, eu vou colocar uma taxa de aplicação de 14 litros por hectare. Tá? Então, nesses 14 litros por hectare, 700 ml tem que ser de ZAP, ok? Então, para uma área de 10 hectares, eu vou ter 7 litros de ZAP e 140 litros de água. Faço a mistura, coloco no tanque e faço a aplicação. Continuando a leitura da nossa bula, vemos que na bula tem aplicação aérea. O que é aplicação aérea? Quer dizer que essa bula, esse produto está homologado para aplicação aérea. Obviamente, na nossa leitura vamos ver que está direcionado aos aviões, o Air Tractor e o Ipanema. Porém, ainda vamos observar que existe ali uma especificação para o avião, que é o tamanho da gota. Então ali está falando que uma gota de 400 micras. Para o T10, eu sei que 400 micras é uma gota grossa. O T10, a gente divide esse número por 2, então uma gota de 200 micras, porque o produto vai estar mais concentrado do que no avião, eu já vou atingir o objetivo. Tá? No receituário agronômico, temos que ter algumas observações. Por exemplo, temperatura. O anemômetro, aquele equipamento que você adquiriu, vai estar informando a temperatura, também a umidade e a velocidade do vento. Então, na bula, observamos ali a temperatura ideal, a umidade mínima do ar. Obviamente, se o ar estiver muito seco, você aplicar, vai evaporar, não vai fazer o efeito desejado. E muitas vezes vão culpar o drone, e muitas vezes vão culpar o aplicador ou o seu serviço. E, na verdade, foi um pequeno detalhe de temperatura alta e ar muito seco. E, obviamente, ar muito úmido também, ar ali nos 99%, 100%, sereno, garoa, vai estar lavando o produto da folha. Então, já não vai estar a aplicação sendo bem feita. Então, outros detalhes, né? As janelas de aplicação. Temos nossas janelas específicas para o drone, para o costal, para o trator, para o avião. Então, a mesma coisa se aplica para o drone. Nem muito úmido, nem muito seco, nem muito quente, tá? Nem muito frio. Tá? Então, também tem temperatura mínima de aplicação. Tudo isso já homologado pelo mapa. Então, isso é o indicado pela empresa fabricante junto ao mapa. Obviamente, sabemos que em alguns lugares a temperatura está um pouco mais elevada, então tem que ficar atento a essas janelas de aplicação dependendo da sua região. Vale ressaltar um comparativo entre eles. Em média, o T10 está realizando 5 hectares por hora trabalhada. O T30, em média, operacionalmente no Brasil, está realizando 12 hectares por hora. Já o T40, em média, 15 a 16 hectares por hora trabalhada. Obviamente, com várias variáveis e com algumas observações de acordo ao produto, ao clima, ao vento, esses números podem variar. Na sua operação desses equipamentos, terá que ter um gerador. A DJI desenvolveu alguns modelos que possuem características peculiares diferentes do encontrado no mercado. Todos os geradores da DJI possuem uma resistência à água, eles têm uma placa-mãe que faz a leitura da bateria para medir a tensão da corrente, a temperatura da bateria, para não carregar ela, não forçar ela fora dos padrões ideais, fora que ele é desenvolvido para as baterias
da DJI. Então ele tem um consumo muito menor de combustível. Todos eles operam com gasolina comum, já a própria nossa no Brasil tem os limites e tem o óleo também. Ele acompanha óleo de fábrica, porém, caso você queira, também é esse comum encontrado 10W30. Você pode comprar e trocar e realizar a manutenção aqui no Brasil. A vela dele também é padrão encontrado no mercado. Então, esses geradores proporcionam a praticidade em campo de você já ter um gerador e um carregador junto. Você não precisa comprar um outro gerador para instalar o seu carregador, para aí então carregar a bateria. Ele é tudo em um kit só e realiza todos esses procedimentos. Ele está em chinês, porém a tradução, usando os tradutores mais comuns do mercado, você consegue estar realizando as trocas, as manutenções e saber o que ele informa ou não. Quando aparece no painel um erro, você consegue ali estar descobrindo se é a temperatura da bateria, se é o óleo que está já viscoso, precisa trocar, se tem alguma atualização de firmware. Ele também possui essa tecnologia nele embarcada e você consegue acompanhar isso tudo ali pelo painel dele. Os modelos da DJI de geradores são o D12000, D9000, D6000, D4500i. Esses modelos vão de acordo com a sua potência em kVA. Os modelos apresentados são os mais comuns, que é o D9000, D4500, do T30 e o do T10. O do T10, ele tem a praticidade de carregar baterias não somente do T10, mas como do T16 e do T20. E o D9000, que é o gerador que foi lançado junto com o T30, ele também carrega as baterias do T40 e do T20P. Lembrando que o T20P ainda não foi comercializado globalmente, somente na China. Uma parte importante do nosso curso é falar sobre os bicos de aplicação. Como essa ferramenta, que praticamente é invisível, é importante para o nosso dia a dia. Porque o bico vai ser uma variável que o piloto irá controlar e irá ter que decidir qual o melhor a ser utilizado. A função dele na aplicação, o tamanho da sua gota, o tamanho do seu leque, a sua função na aplicação aérea com a utilização dos vantes, das ARP. Bom, cada bico possui uma especificação de fábrica e possui a sua particularidade. No caso original que acompanha o T10 e o T30 é o 110-01, leque de ângulo 110, gota 0,1. O T10 e o T30, eles aceitam outros modelos de bico. Ele é uma plataforma universal, então você pode intercambiar para outras culturas. Por exemplo, o café, a soja, que alguns produtos necessitam uma micragem de gota maior, você irá conseguir isso somente trocando o bico. Recomendo então o 110-02, que já mantém o ângulo, porém dobra o tamanho da gota, e os modelos cônico vazio, cônico oco, VK04 ou VK06, que também permite uma vazão maior, uma gota maior e uma aplicação diferenciada para um melhor resultado. Tecnologia de pulverização. A função do drone agrícola, a função do costal, a função do avião, o objetivo do trator. O que todos eles têm em comum? A aplicação da gota na folha. Todos eles, o objetivo é o produto chegar nas folhas. Como você vai fazer esse produto chegar na folha é a sua opção. Tá? Então vou dar um exemplo no objetivo geral. No caso, temos um produto que a utilização dele é 1,7 litros por hectare. Então, fizemos a leitura da bula e vimos que a necessidade é 1,7 litros por hectare desse produto para ele funcionar. Vamos para a alta vazão. Na alta vazão, vamos pegar esse 1,7, colocar em 500 litros de água. Então, vamos diluir bem esse produto. Vamos fazer uma gota de 800 micras, isso é uma gota gorda, uma gota muito grossa. Vamos molhar mesmo a folha. Então, vai cair muita água com pouco produto. Porém, a folha vai ficar toda molhada, encharcada. O objetivo vai ser 20 gotas por centímetro quadrado de princípio ativo. Mesma coisa, vamos pegar esse 1,7, diluir em 200 litros de água. Então, vamos para a média vazão. Com uma gota um pouco menor, né, mais fina,
temos muito menos água, atingimos o objetivo também de 20 gotas por centímetro quadrado. O drone, onde ele se encaixa? Ele se encaixa na baixa vazão, na agricultura de precisão. Pegamos esse 1.7, colocamos em 50 litros de água, então temos a nossa calda pronta. Com a gota de 250 micras, isto é, atingimos essa gota com o bico 110-01 ou com o 110-15, vamos adiante, está vendo, lendo as especificações desses bicos para saber qual bico utilizar de acordo com este produto. Então está tudo entrelaçado, tudo relacionado, mas com o drone atingimos também o mesmo objetivo de 20 gotas por centímetro quadrado, utilizando apenas 50 litros de água. Tá? E por fim, aonde o drone pode chegar, aonde você, piloto de drone, quer chegar na utilização desse equipamento? Ultra baixa vazão. Na ultra baixa vazão, a gente já tem que fazer um estudo de bancada, porque como atingimos a ultra baixa vazão? Com aditivos, com adjuvantes, com espalhantes. Estes espalhantes vão permitir que aquela gota que antes ficava concentrada em um ponto somente da folha, ela se espalhe e acabe fazendo o efeito muito melhor. Então, com a ultra baixa vazão, há casos que conseguimos utilizar menos princípio ativo, com muito menos água e uma gota mais fina e atingindo ainda o objetivo de 20 gotas por centímetro quadrado. Agora, um exemplo aí de bicos, né? Então, o bico original, o 110-01, que acompanha o equipamento, o leque de ângulo 110 e também o que eu recomendo, a diferença dele com o cônico vazio, o cônico oco, que você tem ali outra formação. Você tem um ângulo de 80, porém você tem uma formação de gota diferente. A penetração dele é um pouco melhor. O pessoal, dependendo da exigência do produto, de uma micragem de gota maior, o VK04 irá lhe atender melhor que o 110-02. Bom, então temos os nossos bicos e agora vamos falar um pouco mais sobre eles, recapitulando como que funciona cada um deles. O bico original que vem com o equipamento, o TJet 110-01, ele é um bico que possui o ângulo de 110, a micragem 0,1. Também permitimos a utilização, também recomendo a utilização do TJet 110-015, TJet 110-02, que permite uma micragem de gota maior, uma vazão maior de produto e uma cobertura muito boa na folha. Também recomendo a utilização, a compra, para você ter e acompanhar nas suas operações, o bico cônico vazio, cone oco, o VK04 e o VK06. Com o ângulo de 80, ele permite uma aplicação também aí diferenciada na hora da disposição das gotas. Então essas são algumas opções para o piloto estar utilizando na sua aplicação, obviamente lendo a bula, acompanhando do conhecimento adquirido de leitura de bula. Agora a tabela dos bicos 110-01 ou 110-15, 110-02. Por que estou falando, por que estou mostrando? Para você agora aprender a ler essa tabela e ver qual que é o tamanho da gota que está sendo feita. O bico original, que vem com o equipamento, ele era laranja. Por que laranja? Porque ele é um 110-01. Então a cor dele era laranja. Quando for adquirir um bico 110-15 ou 110-02, você irá observar que a cor dele será verde ou amarela. E na tabela a gente consegue observar que ele já proporciona uma gota não mais fina, mas também uma gota média, caso a necessidade. O VK04 e o VK06 eles já vão para uma categoria de gota grossa, caso haja a necessidade na bula. Bom, para finalizar agora no nosso quesito de pulverização com os bicos, temos qual que será o espaçamento ideal do nosso equipamento. Então já sabemos que cada bico possui um ângulo. Com a altura do equipamento voando, você já sabe que ele estará fazendo uma faixa de aplicação. T10 realiza uma faixa em média de 5 metros, 6 metros de
aplicação. T30. O T30 está realizando, em média, 8 a 9 metros de faixa de aplicação. O T40 está chegando de 10 a 11 metros aí de faixa de aplicação. Por isso que a produtividade entre eles é diferente. Não somente a capacidade de transportar mais defensivos agrotóxicos, defensivos agrícolas, mas também a capacidade de ampliar essas faixas. Então, o tamanho ideal depende da cultura, depende do vento, depende da sua altura, mas temos que buscar ali, sempre na ponta, um pouquinho de fito e nunca muito espaçado, senão haverá ali áreas sem aplicação e nem muito estreito, porque senão haverá um excesso de produto aí durante a sua aplicação. Vamos entrar agora na parte de mapeamento. Mapeamento simples, somente com o controle desses equipamentos, e também abordar um pouco em mapeamento com outras ARPs. Então, o que é mapeamento? O mapeamento, pura e simplesmente falando, é foto aérea, é foto com sensores RGB, Green, Red, Blue, é o aspecto visível, é o que conseguimos enxergar. Câmera multispectral, já possui alguns sensores a mais, e também possui mapeamento com Laser Scanner, LiDAR. Ao realizar um mapeamento com uma câmera RGB, você vai estar registrando imagens, foto do solo. Algumas vezes com ângulo, algumas vezes com coordenada, algumas vezes com ponto de controle, algumas vezes você pode estar realizando um mapeamento de lavoura, mapeamento de mina, mapeamento de prédio, inspeção de fachada, loteamento, topografia. O mapeamento com ARP, as aplicações são inúmeras também. A utilização desses equipamentos divergem tanto de aeronave, tanto de sensor. No nosso meio, o mais comum é com a linha DJI, Mavic, Phantom RTK, com a tecnologia embarcada de RTK, Phantom multispectral, com a câmera própria de mapeamento de lavoura, de agricultura de precisão. Bom, o mapeamento com drone, com VANT, com ARP e seu sensor. O sensor puramente fotográfico que acompanha um Mavic 2, um Mavic Pro, um Mavic Air 2S, ele é uma câmera RGB, Green, Red, Blue, tudo embarcado em um sensor só. A outra variedade, o outro modelo, o multispectral, ele possui uma câmera, ele possui um sensor com 6 sensores dentro. Então, é uma câmera com 6 câmeras dentro. Então, vai ter um sensor dedicado para o Red, um sensor dedicado para o Blue, um sensor dedicado para o Green, um sensor dedicado para o Red Edge, que é o final do vermelho, um sensor dedicado para o Near, que é o Near to Infrared, que está próximo do infravermelho, já vai estar quase não vendo mais cor e lendo temperatura, então ele é quase o infravermelho. E uma câmera dedicada para o RGB, uma câmera para o piloto estar visualizando todo o contexto ali, todas as imagens que estão sendo registradas. Então o multispectral possui muito mais sensores, então a qualidade, o integrável será muito maior. Somente com o multispectral vamos poder estar realizando a saúde da planta, vamos estar podendo fazer uma agricultura de precisão, uma agricultura de catação, utilizando esses equipamentos. O software de DJI Terra só irá mandar uma missão de catação se utilizar um equipamento com câmera multispectral. O RGB irá servir somente para você delimitar as áreas a serem mapeadas juntamente com seus obstáculos e rio, zonas de app e tudo mais. Bom, pessoal, agora vamos começar a falar sobre o rádio do T30, do T10, do T40, as suas funções e suas aplicações. Irei explicar um pouco mais o que cada dessas abas faz. Primeira aba, canto superior esquerdo, está um mapinha com todos os seus voos mapeados. Então, ali estará dispostas todas as áreas que você já mapeou com o seu tamanho, né? E quanto tem de obstáculo, se ela está ou não está na nuvem.
Então você tem a opção de você fazer o upload de uma missão para a nuvem ou o download dela da nuvem. Segunda opção, o seu perfil de piloto. Aí está quantas horas você já voou, quanta área você já trabalhou, e se você tiver outro piloto, você também consegue observar aí. Se você tiver outro time, outra aeronave, também está aí nesta tela. O terceiro botão é o botão da aeronave e seus periféricos. Ali estará a versão do rádio, a versão da aeronave, a versão do gerador, a versão da estação RTK. Se tiver alguma atualização, irá aparecer nesta tela. Bom, lembra que tem uns problemas, tem o manual, a DJI disponibilizou ali naquela aba todos os possíveis erros que podem acontecer com os seus equipamentos, todas as mensagens que podem aparecer e como solucionar, tá? E caso não venha a solucionar, nessa tela também você já faz o upload dos logs para a DJI. Então você consegue carregar os seus últimos voos, visualizar as mensagens de erro e também fazer o upload para a DJI. Temos aí em tempo real dados de voo, o histórico, algumas vezes vai estar em chinês, mas é uma aba que não utilizamos muito. A última ferramenta, configurações do tablet Android. Ali você pode colocar se você quer quilômetros por hora, metros por segundo, você vai ter o idioma, o seu país, como que está a configuração com a internet do seu tabletzinho Android e algumas outras configurações você vai realizar através dessa tela. A última opção é as outras funcionalidades do Android. Tá? Então, lá em todas as aplicações, você vai conseguir ver a galeria de fotos, você vai conseguir fazer os ajustes Bluetooth, brilho, som, aquilo que você está acostumado a ver em um tablet Android. Tá? Por último ali, até se você necessitar fazer o reset de fábrica, é nessa aba. Vamos voltar. Existe o botão voltar no rádio. Demonstração então aí dos aplicativos. Possui até o aplicativo Galeria e o Internet, caso necessário. Ali estará todas as print screen que você tirar durante o campo, durante o voo. Vou voltar. A internet que eu comentei, então possui até um navegadorzinho, caso você esteja conectado com a internet, você consegue ali o navegador. Bom, vamos para o mais importante. Vou agora ensinar como realizar um mapeamento com o rádio. A opção campo de plano é mapear, executar a operação e nos aparece 3 opções. Caminhar com o controle, caminhar com RTK ou utilizar a aeronave. Vamos caminhar com o controle. Vamos utilizar o controle, a posição geográfica do controle para fazer o mapeamento da nossa área. Então vamos dar um zoom aqui para a área que vamos trabalhar. Vamos selecionar aqui um campo qualquer de exemplo e está executando ali o mapeamento e a coleta dos obstáculos, a coleta ali dos pontos que eu devo voar, pontos que eu não devo voar. Tá? Então, com essa área aí selecionada, então quero fazer uma aplicação nesse meu cliente. Ele contratou eu para voar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar, andar até a extremidade da fazenda dele, da cultura dele. Então, ali na nossa imagem é representado por essa cruz branca. Tá? Então, aonde eu colocar essa cruz branca será o ponto que ele adicionou ali, o mapeamento, o ponto da fazenda dele, o ponto inicial da fazenda dele. Vou andando, caminhando, carro, moto, quadriciclo até a outra ponta e aperto o botão da direita. Coleto mais um ponto de bordadura, mais um ponto de trabalho. Vou até outra área, até o final daquele talhão e novamente até a outra ponta do talhão. Ele já me entrega ali uma prévia do meu trabalho, uma prévia como será a rota do drone, como que está o trabalho. A gente pode lá observar que tem trajetória e também ponto de referência. Se eu clicar no ponto de referência, eu consigo editar o ponto, eu consigo aumentar, diminuir, arrastar ele de forma mais precisa
do que usando o dedo, tá? Então esse é um exemplo de aumentando com o dedo. Eu cliquei no ponto e levei ele para o lado. Bom, nas configurações temos ali as margens, tá? Se necessário, eu coloco margem ou não. Eu estou ali mostrando os pontos novamente, então estou aumentando para deixar de forma retangular a área completa, ajustada. Posso fazer o ajuste fino com aquelas setas que apareceu ali para mim. Então, em trajetória, vamos agora falar sobre cada uma das opções. A primeira opção que nos aparece é a margem geral, a margem completa do meu campo. Legal? Vamos então agora falar um pouco sobre o menu da trajetória, essas variáveis que o piloto controla na hora de executar a missão. A primeira delas é a margem do ponto coletado para onde o drone vai começar a trabalhar. Está 2,5 metros. Isto é, se eu coletei o ponto em uma rua, eu consigo colocar o trabalho mais para dentro, ou se eu comecei coletando os pontos próximo ao talhão, à área de trabalho, eu consigo deixar sem margem. Legal? Ponto laranja aonde termina, ponto verde aonde começa. Tá? Então ali, durante todo o campo, eu tenho essa minha margem de 0, estou sem margem. Por exemplo, se eu tivesse uma outra cultura, se eu tivesse que dar uma margem somente de um lado, eu consigo selecionar, a margem irá ficar vermelha e ali eu consigo, no meu menu, ampliar um lado. Vamos colocar 2 metros, então ali ele afastou somente naquela reta uma distância de 2 metros de seguridade. Por vento, por deriva, por conflitos com algum vizinho, você pode estar alterando a margem em somente um lado. Próxima variável, uma das mais importantes que o piloto controla, que o piloto configura, é o intervalo de voo. Qual que vai ser o espaçamento entre as linhas de aplicação? Então, depende muito da aeronave. Um T-10 é 5 metros, um T-30 de 8 a 9. Então, é ali naquele intervalo de voo que você irá setar esse espaçamento entre as linhas. Depende também muito da cultura. Se a cultura for café, então se tiver uma distância maior em cítricos, banana, ali você configura por caminho que o drone vai e o caminho que o drone volta. Ok? Então, como que ficou o mapa se fosse um T-30? A gente observa que teria menos voo, teria uma área de espaçamento maior e se a sua aeronave for um T-10, teria ali aquele espaçamento que estava anteriormente de 5 metros, iria realizar um pouco mais de voos para finalizar esta área. Vamos agora observar uma outra configuração muito importante, que é essa bolinha amarela flutuante. Ela que controla o direcionamento do meu voo, a direção que eu vou trabalhar. Então, obviamente, quanto tiros maiores, sem a aeronave ficar parando e voltando, melhor. Então, eu estou alinhando ali o sentido com o meu talhão. Vamos clicar aqui nessa bolinha verde e ajustar metro por metro o tamanho dela. Para quê? Para evitar essas linhas brancas, essas linhas que o drone irá fazer um trajeto sem aplicação. Ajusto o ângulo e coloco maior produtividade, ajuste fino para essa minha área. Estou andando e arrastando e agora tenho outra reta totalmente trabalhada, totalmente pulverizada. Voltando para a trajetória, temos uma opção também ali muito importante, que é o Ruta de Limite Automático, a bordadura. Como que, se necessário, vai ser realizada uma bordadura ou não. A bordadura é quando o drone faz o acabamento final. Depois que ele voou toda a área amarela, ele dedica os bicos, dedica a posição dos bicos dele para fazer toda a volta no campo, para pulverizar em volta do campo e deixar
ali então toda aquela área com uma pulverização dedicada. Você utiliza também, caso esteja vindo uma praga do vizinho, caso queira colocar um produto de defesa, de combate na bordadura, você vai estar utilizando essa opção. Obviamente, acarreta um voo a mais ou não. Set Start Point, aonde que eu quero começar? Então, você clica ali no canto inferior e você libera para você mudar aonde você quer começar. Então, estabelecer ponto de partida. Você que escolhe também aonde o drone vai começar e finalizar, de acordo com a sua necessidade. Lembrando, então, ponto verde onde começa, ponto laranja aonde ele termina. Naquela setinha embaixo do bordadura, você pode controlar também se você quer fazer a bordadura sentido horário ou sentido anti-horário. Depende do vento, sempre evitando que não venha deriva para onde está a sua base, onde está o piloto. Vamos agora adicionar pontos de obstáculo. Se eu tiver um coxo, se eu tiver uma árvore, se eu necessitar fazer um obstáculo, eu vou adicionar o botão da esquerda e com o rádio, o botão da direita, ir coletando esses pontos de obstáculo. No exemplo, já demarquei um pequeno quadrado e automaticamente o software calculou o desvio desse obstáculo. Então, um objeto quadrado, retangular, pentagonal, eu vou mapeando e coletando esses pontos. Tá? Automaticamente apareceu uma nova aba para a gente ali, distância de segurança deste obstáculo. O piloto que configura. Ali já está 4 metros. Se você marcou corretamente, você deixa os 4 metros. Ou, se você tiver ali com uma gordurinha ou quiser aumentar, você também pode aumentar ou diminuir essa distância de segurança do objeto. Tá? No caso, um objeto retangular. Agora vou mostrar como fazer a adição também de um objeto redondo, caso eu tenha uma árvore, a copa de uma árvore ou várias árvores. Aí tá, vamos adicionar então um obstáculo à nossa área. Então, com o botão da esquerda eu aperto ele uma vez, com o botão da direita eu irei adicionar um ponto de obstáculo. Vou até o final do meu coxo, da minha casa, adiciono mais um, vou até a outra ponta e adiciono outro ponto. Então, eu mapeei ali a minha casa, eu mapeei o coxo, mapeei uma área que eu considero um obstáculo e então o meu controle irá aparecer nesta forma. Botão da esquerda para salvar. Bom, feito isto, irá aparecer para nós uma nova configuração, distância de segurança de obstáculo. O quão distante eu quero ficar daquele obstáculo que eu acabei de mapear. Quando eu mapeio os pontos justamente, eu posso deixar ali então uma distância de segurança. Feito isso, você pode salvar, clicar em salvar e colocar ali o nome do seu cliente, o seu nome, o nome dessa área, como irá ficar salvo já o seu mapeamento. E ali você pode colocar qualquer cultura também. Terminando este mapeamento, aparece o botão invocar, que seria já para chamar para voo, chamar para a missão. Regressando à tela inicial, vamos agora para executar operação. Vou falar um pouco sobre alguns parâmetros da aeronave, das configurações que você tem que realizar na aeronave. É ali que você clica quando você já quer chamar uma missão. Então, ali o mapinha, quando você clicar, terá todas as missões que você já mapeou, todas as missões que você já trabalhou, todas as áreas dos seus clientes, tamanho dessas áreas, você seleciona, você faz através deste menu. Ali já aparece o tamanho da área e o nome que você atribuiu a essas áreas. Então, se você clicar em invocar, se a aeronave estiver ligada, já irá aparecer as configurações da aeronave para realizar este voo. Caso necessário, você também pode editar. Se você estiver trabalhando em uma área, você tem que ir no canto, clicar e ali mostrará todas as áreas que você está trabalhando, que você começou, porém não terminou. No meu caso, não tem nenhuma área para ser feita. Caso você tivesse alguma área, aí estaria salvo e mostraria exatamente onde o drone parou
para continuar aquela missão. Se essa área tivesse feito só 50%, o drone teria continuado 50%. Mas vamos lá para as configurações da aeronave. Então, no menu de configuração, vai abrir essa janela onde iremos setar os parâmetros de configuração da aeronave. O primeiro deles, a velocidade que a aeronave voltará para a base. Sempre vai vir default 21 km por hora. Bem no meio. No meu caso não irá salvar porque o meu drone está desligado. Você pode aumentar ou também diminuir. Fica a seu critério, recomendo deixar como está de fábrica, que é uma velocidade tranquila, ele vai estar voltando com o tanque vazio e com a bateria acabando. Então, 21 km por hora é uma velocidade legal, tanto para o T20, para o T10, para o T30, para estar fazendo esse retorno. A opção de baixo, a altura que ele irá voltar. A altura que eu estou trabalhando, que altura ele irá parar, subir e voltar. Sempre recomendo colocar 2, 3 metros a mais do que está trabalhando. Se você está numa cultura que você está voando a 6 metros, coloque para ele retornar a 8 metros de altura. Então ele irá parar, subir e voltar. Se ele terminou o trabalho, volte para o ponto de origem, para ele não ficar lá parado. Então, terminou o trabalho, retorno para a base. Se perdeu o sinal com o controle, regressa ao ponto de origem. Então, sempre return to home. Se terminou a trajeto de voo, retorne para o ponto de origem. Bom, abaixo temos a opção de home point. Primeira opção, aeronave. Segunda, o bonequinho, o piloto. Se você está andando com o rádio e não quer mais que a aeronave volte para o ponto que ela decolou, você clica ali e ele volta para onde está o piloto. As duas opções abaixo é os LEDs, foco dianteiro é os LEDs da frente, foco traseiro é os LEDs de trás. O meu rádio está em espanhol, você também pode deixar em inglês. Altura máxima vai vir default de fábrica 100 metros de altura. Então a altura máxima que o T10, que o T30 vai voar é 100 metros de altura, bloqueado já de fábrica. Essa aeronave não é feita para fazer voos altos, então ali vai estar bloqueado. Segunda opção é as configurações de bico, o sistema de pulverização. Como que está a bomba, como está o sistema de bicos, uma telemetria e ali uma opção que você vai usar bastante que é eliminar ar atrapado. Então se você clicar iniciar, ele irá pegar um pouco do produto e irá colocar na linha. Ele vai dar uma pressão máxima para vazar. Depois, reserva de emergência. Sempre o T10 e o T30 irá voltar com uma pequena reserva de emergência. Aquela cauda, aquele final de cauda que é mais espesso, que é mais concentrado. Então ele sempre não vai puxar aquele final de cauda para dentro do sistema, para não gastar, para não entupir a bomba e nem entrar ar. Se houver necessidade de calibração do fluxômetro, da bomba, você faz aí. Quando ele pedir ou quando você trocar os bicos. Então, quando você fizer a troca dos bicos, ali que você seleciona. Então, você comprei o bico 11002, você coloca ali que então para o drone informa ele, ó, estou com o bico 11002, ele irá pedir para calibrar a bomba, porque ele quer aprender qual que é a pressão ideal para o bico novo. O bico novo vai permitir uma vazão maior. Então, é nessa opção que você irá dar ali uma vazão maior e ele irá aprender com o bico novo que você colocou. Configurações do rádio não tem muito o que mostrar, somente se por algum motivo perder a comunicação com a aeronave, é vincular que você refaz o bind, a comunicação. As configurações dos botões, você vai ter vários botões que você configura e atribui. Eu recomendo deixar o para cima, o arriba, abaixo ou up, down no controle, ligar LEDs frontais, ligar LEDs traseiros. O botão C3 fica ao seu critério a utilização dele, o atalho que você quer colocar. Bom, configurações de radar, configurações muito importantes que vão vir todas habilitadas, mantenha todas habilitadas. A primeira delas, a mais importante, uma das mais importantes, ele irá acompanhar a altura, o relevo que ele está voando. Então, se tiver um morro, ele irá acompanhar
a subida. Se tiver uma descida, ele irá acompanhar a descida. Sistema horizontal de obstáculos. Então, qualquer coisa que chegar horizontalmente da aeronave, ele irá parar e informar o piloto. Bom, sistema anticolisão superior também deixa habilitado. Configuração de evitar automaticamente um obstáculo. Essa opção é muito controversa. Eu recomendo não habilitar, porque nela você dará autonomia para o drone para sozinho desviar de uma árvore. A questão é que muitas vezes ele desvia de uma árvore e tem outras árvores. Então ele acaba que se perde e te larga no meio de árvores. Então é melhor ele parar e o piloto assumir. Distância de advertência, 15 metros. E também aí a distância do lateral dos obstáculos. Você que configura, legal deixar 4 metros, legal deixar 15 metros também. Então, são outras configurações que o piloto seleciona. Menu RTK, posicionamento RTK da aeronave. Se você comprar o equipamento RTK, é ali que você habilita ele. A parte HD não mexe, é default de fábrica, é o protocolo de comunicação rádio-piloto. Então sempre deixe em automático e essa área não tem muito o que mexer. Bateria, agora é importante, aí quando a aeronave estiver ligada, irá mostrar quanto que está as células. E a advertência é quando você irá setar 25% para quando a advertência ele começa a apitar e ali a ação da advertência será return to home. Para quando sobrar somente 25%, ele vai parar e voltar para a base. Os 3 pontinhos finais não tem muito o que mexer, são algumas outras configurações que no momento não se aplica. Obviamente você pode ler, mas não tem muito o que mexer e configurar. Seria isso as configurações do rádio, quanto à aeronave e quanto ao mapeamento. Bom, vimos que o gerador é feito para as baterias da DJI. Vamos agora falar um pouco melhor sobre cada uma dessas baterias, suas particularidades e principalmente algo que eu friso bastante, algo que eu deixo na apostila, nos slides, nos meus cursos, na minha aula, é como conservar essa bateria. Ela é um equipamento caro, é um item de consumo que tem uma vida útil, que daqui a 3, 4, 5 meses necessitará uma troca. Então, como conservar para que ela entregue tudo que foi prometido, tudo que está ali, né, que ela oferece. Bom, algumas têm um peso específico de 3,8, outras 3,5, a do T30 já chegou a 10 kg, do T40 está com 11,5 kg. A capacidade dela em miliamperagens tem umas com 9.500, outras com 18.000, outras com 30.000, no caso do T40. A voltagem delas, que é padrão, são uma bateria de 14S, nominalmente 51,8 volts. Carregada chega a 60 volts, porém o mais importante que eu quero frisar é como você vai guardar e conservar essa bateria. Essa bateria sempre tem que ser guardada em storage, em 50% de carga. Isto é, quando o terceiro LED começar a piscar. Fiz a minha aplicação, trabalhei no meu dia, sexta-feira. Vou guardar o meu equipamento e não vou voar por 5 dias, 4 dias. Na outra semana só vou iniciar os trabalhos na terça. Na sexta-feira, no mais tardar no sábado, eu tenho que pegar essas baterias que chegaram do campo, que chegaram de voo, descarregadas, colocar para carregar e quando o LED 3, quando o terceiro LED começar a piscar, eu desconecto. Isto é, carregou 25, 50, mais que 50. Então, está pronta para ser conservada, ela já está em modo storage. Nesta configuração, você pode deixar a bateria guardada por 1 mês, 2. Obviamente, se ficar 1 mês e meio parada, sem utilizar, fazer uma revisão, fazer um check-up, dar uma olhada se continua tudo ok. Muitos gostam de fazer uma ciclagem dessa bateria, isto é, carrega, voa e guarda com 50%. E, obviamente, vai estar melhorando muito a vida útil da sua bateria. Então, nunca deixá-la descarregada e também nem carregada. Os modelos da bateria da DJI possuem uma PCB,
uma placa-mãe que controla esse balanceamento dessas células. Como eu disse, são 14 células balanceadas. Então, ela vai estar ajustando esse balanceamento e, quando você não utiliza, ele faz ali uma descarga dessa bateria. Porém, essa descarga transforma a eletricidade em calor, o que não é o ideal. O ideal é você, caso chegue com uma bateria carregada, coloque no drone, faça um pequeno voo pairado ou deixe ali ele alguns minutos, que ela já vai estar ali gastando com os LEDs e armazene com 50%. Vou falar agora um pouco sobre checklist na aplicação aérea. Recomendo a confecção de 3 checklists. Já vamos disponibilizar alguns modelos, porém checklist é um documento vivo, é um documento que você vai adaptar à sua região, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. Porém, vamos falar de 3 checklists extremamente importantes. Primeiro deles, noite anterior. O que fazer um dia antes de voar? Então, irei voar amanhã. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje, um dia antes, tenho que carregar as baterias. Não posso deixar para carregar amanhã, porque leva-se um tempo para carregar essas baterias. Qual outra bateria tenho para carregar? Bateria externa do rádio e bateria interna do rádio. Cada uma leva em média 1 hora e meia para carregar. Então tem que ser feito um dia antes. Nossa aeronave está ok? Então uma inspeção visual da aeronave pode estar sendo feita com vistoria visual da aeronave. Também temos equipamentos obrigatórios para ser levado. Estão todos ok? Quais são esses? Extintor, tá ok? Caixa de ferramentas, tá ok? Kit primeiros socorros, tá ok? Então, observar tudo isso, ir no checklist e anotando. Bom, descobri que água, colocar uma garrafa de água, uma térmica para gelar, você pode colocar ali no checklist, você pode modificar e fazer seu checklist, tá? Uma fruta, alguém que tem necessidade de levar uma barra de cereal, uma bala, né? É um documento muito vivo. Conferir ali os EPIs, então estamos falando de protetor solar, repelente, um guarda-sol, então conferir isso, então um checklist para não deixar para a última hora. O que acontece muito é, vou voar, vou fazer uma aplicação com o drone, estou indo. Aí chega lá na hora de voar, esqueceu de carregar uma bateria. O que acontece? Se você dirigiu até um cliente, primeiro que o cliente já vai ver aquilo como um erro, uma falha. E você vai ter que perder gasolina, tempo voltando por causa que você esqueceu algo do checklist, né? Ou algo que você não planejou porque não utilizou um checklist, tá? Bom, terminamos o checklist da noite anterior, checklist do dia. Então, eu vou sair para voar. Então, minhas baterias já estão prontas, tá tudo pronto, só carregar. Então, é um checklist antes de voar, é um checklist estou indo para o campo. É um checklist, então, carregar os equipamentos na caminhonete, conferir se estou levando o produto ou se o cliente forneceu o produto, qual é o produto, quantidade de produto, tamanho da área, se eu já tenho aquela área mapeada, se eu posso fazer um mapeamento prévio dessa área. Esse mapeamento pode ser com controle ou com uma outra aeronave. Tenho a água necessária para fazer essa cauda, tenho um batedor, o meu gerador está com gasolina, preciso levar mais gasolina. Então esse é um checklist antes de sair. E também já no campo. Cheguei no campo, cheguei para aplicar, o que eu faço? Então, primeiro, ligo o rádio, confiro a área, tamanho da área, preparo a cauda, coloco tudo ali para bater se tiver um misturador de cauda. Vou utilizar adjuvante, não vou utilizar adjuvante. Esse momento que você pega o anemômetro e confere as condições climáticas, não adianta você conferir antes de sair, porque algumas vezes você vai andar para um cliente ou que é outra cidade, lá pode ter outra condição climática. Obviamente você pode, um dia antes, também observar os aplicativos meteorológicos mais utilizados aí para você já ter uma base. Bom, amanhã vai chover, não adianta nada eu preparar para sair de casa. Tenho que somente amanhã realmente olhar e tirar minhas conclusões se eu posso ou não sair. Bom, continuando no nosso checklist,
Cheguei em campo, preparar o equipamento, preparar a aeronave, abrir os braços, abrir as hélices, travar. Isto o piloto tem que fazer, caso seja outra pessoa, um ajudante, que faça a montagem da aeronave, o piloto tem como obrigação conferir, então checar se está tudo nos conformes. Por quê? Se a aeronave vier a cair, vier a colidir, a culpa será do piloto. Ele é o piloto em comando. Então, está sobre a sua responsabilidade o voo, a operação e o equipamento. Prepara a aeronave, coloca a bateria, confere os parâmetros do rádio que conversamos anteriormente para tudo estar dentro dos conformes. Terceiro e último checklist, que você vai estar ali adequando, também utilizando o nosso guia, é: cheguei da operação. Então, cheguei em casa, estou cansado, porém, não posso deixar, não acaba por aqui. Então, temos que fazer a limpeza dessa aeronave, temos que fazer a lavagem, a tríplice lavagem do tanque, então remover o produto que está ali e chamar esse produto não, a água que você colocou aqui com sabão, com detergente neutro, colocar nos ductos, deixar a bomba limpa, o caminho limpo, porque aqui, quando você termina a sua operação, vai estar sujo, pode ser que tenha algum entupimento. Então, na base, fazer essa limpeza, tá? Guardar, conferir a integridade física do equipamento, que quebrou, trincou, observar se necessita fazer uma troca de hélice, observar se tem algo pontual para marcar, para solicitar. Bom, algumas vezes acontece que trinca uma hélice, tem que trocar a hélice. Bom, troquei a minha última hélice CW, tem que já encomendar uma hélice CW e assim por diante. Meu bico está entupindo, meu bico já está desgastando, o bico tem uma vida útil. Então, já vê para estar adquirindo um outro jogo de bico, tá? E, obviamente, cada caso é um caso, tem operações que necessitam deixar bico de molho por causa de um produto mais abrasivo, então você coloca lá, deixar de molho em OX, produtos próprios para estar fazendo essa limpeza. Vimos no nosso curso, então, as vantagens desses equipamentos no agronegócio. As aeronaves remotamente pilotadas, os VANTs no agronegócio, os modelos, os tipos, as aplicações. Fizemos um comparativo entre os métodos convencionais, trator, costal, e as vantagens de um ARP. O T10, o T30, eles não amassam, eles permitem voos em qualquer cultura. Então, fizemos ali um contra o outro. Então, a tecnologia no agronegócio, observamos que cada vez mais a tecnologia está indo para o agro. Então, temos equipamentos cada vez mais tecnológicos, com mais recursos, com mais sistemas para atender o que é o agronegócio no Brasil. Vimos também a regulamentação, as leis vigentes para a utilização desses equipamentos, como operar de forma correta, de forma segura, caso necessário, caso precise, você vai estar ali com o seu curso em dia, sabendo como operar. Destrinchei um pouco sobre os tipos de RP hoje no mercado, qual modelo escolher, para qual cultura, para qual tamanho da sua fazenda, para o seu fim, prestação de serviço, atender a sua plantação de soja, de cana. Então, os tipos que tem no mercado e, obviamente, também os seus respectivos geradores que são comercializados da DJI. Então, cada um tem o seu, cada um tem a sua particularidade, porém com o fim de estar auxiliando o fazendeiro. Então, como utilizar esses equipamentos? Então, destrinchei um pouco como você fazer o melhor espaçamento entre as linhas, como utilizar o bico, lendo a bula, colocando o bico correto, né? Observando que você vai ter ali uma altura, uma velocidade, uma vazão específica para cada cultura, tá? Depois, algo que auxilia muito ao fazendeiro e também ao utilizador, ao piloto de ARP, o mapeamento. Então, o mapeamento para fazer uma agricultura de precisão, um mapeamento simples no controle para você simplesmente mapear e voar. Então, existe um mapeamento simples, existe um mapeamento também com outras aeronaves, um pouco mais complexo.
como configurar o controle, como configurar a aeronave para voar. Então, estou pronto para realizar essa operação, como fazer bem feito. Então, no controle ali vai ter as variáveis que o piloto tem que estar atento. Então, observamos ali como fazer o passo a passo para a operação ser bem sucedida, para atingir aquele objetivo das gotas por centímetro quadrado. E por fim, um brinde, o checklist. Um checklist antes, durante e depois. Um checklist para o campo, um checklist que vai auxiliar a sua operação iniciar bem, tudo ocorrer bem e você ter aquele equipamento pronto para voar outro dia. Então, muito obrigado, espero que agora vocês tenham compreendido melhor a operação de uma RP, a sua atividade no agronegócio, bem como compreenderam a utilização do equipamento para melhor desempenho no campo. Obrigado, esse é o curso da Supra Importadora, espero que tenham gostado, vejo vocês em breve.